Salve galera, hoje eu tô a caminho do estúdio Hi-Five para entrevistar um dos guitarristas mais renomados do heavy metal mundial, além de compositor e apresentador de um programa de rádio. Ele é integrante da banda brasileira mais conhecida pelo mundo e é simplesmente o primeiro artista brasileiro a ter um nome reconhecido e gravado no Muro da Fama no Cavern Club em Liverpool. Quer saber quem é? Chega junto! A pegada agora é com o Andreas Kisser. Fala, irmão. Fala, velho. Bom, queria agradecer a Andreas estar aqui, participando do Contando Música, Contando História. Conheci o Andreas no show de 33 anos, 89. Já conheci ele já indo pro palco com o cara, então dá pra sentir que a energia aqui é pesada, meu. É muito bom. Ensaiamos aqui, né? Ensaiamos aqui. Aliás, estamos no Hi-Fi Studios, que é um estúdio onde tem uma história grande com Sepultura, né? Uma história sensacional. Eu tava tentando lembrar quantos discos que a gente fez aqui, de composição, de ensaio, ensaia show, tudo a gente faz aqui. Acho que 6 ou 7 discos, mano, desde a época do Igor, que a gente ensaia aqui. É um estúdio que passou por várias fases, né, de transformações também. A gente acompanhou todas e a gente tem uma parceria fantástica. Se sente muito bem aqui, confortável com tudo. A galera aqui é nota 1000. Não tem ninguém enchendo as paciências, a gente tem um foco total no que a gente precisa fazer. E legal estar aqui falando da história dos riffs aí. É, demais, demais. Como esse programa é bem descontraído, a gente vem visitar o artista no ambiente de composição, de trabalho dele, então é um negócio bem intimista. E eu tô usando uma frase de um amigo meu, que sem álcool não haveria poesia. Então a gente acaba pegando um drinkzinho pra ir tomando durante a entrevista, tudo bem? Twist my arm. O programa é baseado em algumas composições e dentro dessas composições a gente acaba contando um pouco da história dos discos da banda nessa época, mas assim, você já é o camisa 10, aí o capitão do Sepultura desde 87, são 32 anos. Eu entrei na banda em 87 e realmente eu trouxe tudo que eu tinha, né? Eu tinha uma banda no ABC Paulista, a região ali mais industrial, né? Meu pai trabalhava na Mercedes-Benz. E eu morei no Rude Ramos durante muito tempo e tudo. E sempre escutei muito heavy metal tradicional, né? O Kiss, o Queen, que foram as bases, né? Quando eu comecei a escutar esse tipo de coisa, de tipo de som. Também a cena lá no ABC estava começando a crescer. Tinha uma banda chamada Kamikaze, que era de Santo André, o Performance, né? De São Caetano, entre outras, né? E eu tinha uma banda que chamava Esfinge. O Esfinge tocava só covers, né? Desde Venom a Whitesnake e Twisted Sister. A gente tocava de tudo. Então eu vim dessa escola. Né? Eu aprendi a tocar guitarra, né? Escutando os meus ídolos. Naquela época não tinha YouTube, não tinha nem CD. Era botar a fita cassete. Voltava e, meu... Gravar a música da rádio, né? Exato. Com o logo da rádio assim, 89. Porra, mano. Deixa a música rolar. Então eu treinei muito o meu ouvido fazendo isso, né? Legal. Eu sempre teve aula de violão. Aula de violão sempre tive com o professor, né? Estudava lá com a professora Denise, que me ensinou os acordes principais, os básicos, né? E o violão clássico sempre foi uma paixão minha, né? Então eu sempre desenvolvi e botei muita energia nisso, né? Eu mudei para os Estados Unidos na década de 90 e lá eu aprendi a ler partitura com um professor sensacional e tudo. Já no Sepultura, em 90, Já no Sepultura, em 94. A banda inteira mudou para lá? Para Arizona, não foi? Na verdade, eu fui para Belo Horizonte em 87, trouxe essa influência mais rock, mais tradicional, mais de solo e tudo, né? E morei 2 anos lá, né? O Max e o Igor e o Paulo, eles tinham... O Paulo gostava muito de hard rock, de Kiss também. O Max e o Igor gostavam disso, mas também gostavam muito do punk, né? Do hardcore. Aquela coisa mais death metal, mais crua. Então a mistura que a gente fez foi o Esquizofrenia. Né? O Esquizofrenia foi o disco que deu o nosso primeiro contrato com a Roadrunner Records, que lançou o disco do Sepultura no mundo inteiro. Enfim, foi um disco primordial, assim. O seu primeiro disco com Sepultura, mas foi o segundo da banda, né? Foi o EP
que foi o primeiro, junto com o Overdose, né? Tá. O Sepultura de um lado, Overdose do outro. Primeiro Overdose, depois a Sepultura, né? Pela ordem. Sim. Né? E depois veio o Morbid Visions. Morbid Visions, que foi o primeiro disco do Sepultura inteiro pra banda, como eles quiserem fazer tudo. E aí eu entrei logo depois do Morbid Visions, né? Tá. Inclusive, você tá falando do Esquizofrenia. A primeira música que você escolheu pra falar é desse disco. Exatamente. Você fez um riff brincando no ensaio que gerou essa música? Na verdade era uma brincadeira séria, né? Sério? Porque a gente tava a fim de fazer... O Slayer sempre foi uma grande influência pro Sepultura, né? Até hoje é uma banda que a gente respeita demais. Eles estão aí na última turnê, né? Anunciada a turnê de despedida e tudo. E foi uma tentativa nossa, vamos dizer assim, de fazer a Chemical Warfare. Chemical Warfare é uma música do Slayer de um EP, né? Do Haunting the Chapel, que é um EP que tem 4 músicas, ou 3 ou 4 músicas, e a Chemical Warfare é a música que abre esse disco, né? Então a Chemical Warfare, ela começa com uma guitarra assim, né? Enquanto isso está fazendo, entra a segunda guitarra, né? E aí entra a bateria, né? Umas coisas um pouco de vez. Então a From the Past Come the Storms foi tipo isso, né? Tipo... Entra outra guitarra, né? Enfim, aí porrada. A From the Past nasceu disso, foi a primeira música que eu escrevi junto com eles, né? Mas você, nesse disco, você dividiu as letras todas com o Max, não foi? Sim, eu tinha minhas letras, inclusive foi também uma mudança de temática na banda, né? Porque a banda só falava de satanismo, death metal. Na verdade, copiava muito das bandas de fora, né? Tipo Morbid, Antichrist, palavras assim que muitas bandas usavam, né? Então fazia uma coletânea aí dessas palavras e fez o Morbid Visions, por exemplo, né? Então eu trouxe outra temática. Eu era muito influenciado pelo Anthrax, né? Pelo Metallica também, pelo próprio Slayer, como eu falei. Mas o Anthrax, ele trouxe uma temática mais esquizofrênica, né? Por isso o nome Esquizofrenia. Spreading the Disease, né? Que é um disco do Anthrax, tem um cara com uma camisa de força na frente. Tem o clássico, né? Do Anthrax, Madhouse, né? Que é o hospício e tudo. Então eu fiz esse paralelo, influenciado por eles, de falar sobre a nossa própria, o estresse, né? Que é uma coisa tão comum, infelizmente, hoje em dia, né? Depressão, né? Estresse pelo trabalho, pela família, pelo tudo, né? Tudo muito rápido, tudo. Então, a gente começou a falar disso, né? Das nossas próprias experiências, ao invés de ficar copiando coisas fantasiosas, de Bíblia, enfim, outras coisas, né? E é muito louco você falar do Megadeth, do Metallica, porque, assim, assistindo o documentário do Sepultura, você vê o cara, integrantes do Megadeth, do Anthrax, do Motorhead, falando do Sepultura, assim, pô, quando eu ouvi o Sepultura, cara, eu parei e falei, que porra é essa? O que é isso? Isso é diferente. Me lembrou muito o Eric Clapton falando do Steve Ray Vaughan, que ele falou que ele estava dirigindo em Londres, começou a tocar Steve Ray Vaughan na rádio, um som de guitarra, ele parou o carro e ele falou, que é isso? Que é isso, cara? É a sensação que eu tive dos caras falando do Sepultura, que é um puto orgulho pra gente, pô. A banda brasileira mais conhecida do mundo. E assim, é incrível ver esses caras falando de você desse jeito, né? Legal que a gente conseguiu, né? Foram 8 anos aí que o diretor Otávio Giuliani foi atrás, né? De falar com as galera e tudo. E todo mundo muito feliz em falar do Sepultura, sabe? Da influência, o respeito que eles têm, né? Pela música. Porque a gente realmente trouxe alguma coisa diferente do que estava acontecendo, né? A gente foi muito influenciado por essas bandas, a gente queria ser essas bandas, né? Tudo ao mesmo tempo, assim. Então isso trouxe uma influência de várias coisas, mas a gente percebeu aos poucos que a gente era do Brasil, né? Que o Brasil era um país riquíssimo culturalmente falando, musicalmente falando, que tinha muitos ritmos que, fora o samba, ou bossa nova, que a galera lá fora não conhecia. Ritmos mais pesados, enfim. Então a gente começou a usar isso e começou a falar do nosso Brasil, de São Paulo, da cidade grande, da metrópolis, da violência policial, do preconceito de ser cabeludo, ter tatuagem. Hoje, você fala, pô, ter tatuagem, mano, tem um tatu shop em cada esquina. Na época, ter tatuagem era coisa de bandido. Era coisa de bandido. Sabe? Mas nós não éramos bandidos, a gente era fã de heavy metal. A gente viu o cara lá com a tatu, pô, eu quero ter uma tatu também. Né? Era a influência, né? O cabelo comprido e tudo mais, os jeans, os tênis, né? Então a gente sempre foi muito influenciado por isso, mas a gente abrasileirou isso por ser brasileiro. E a gente descobriu o Brasil fora do Brasil.
né? Mas É é como legal- um astronauta vê o planeta Terra da Lua, né? Mas trouxe um tempero diferente pra sonoridade Sem da dúvida banda, nenhuma. né, cara? Só de ter o Igor Cavaleira como baterista já era um tempero diferente, Sim. entendeu? Porque ele tinha essa influência do Dave Lombardo e de tantos outros grandes bateristas, mas era um cara, porra, que é do Brasil, né? Ele falou que, pô, palmeirense ia no estádio, ficava tocando lá, molequinho com os Que caras, louco, entendeu? né? Então tem essa ginga naturalmente, né? Pode até não gostar de samba, mas, mano, se você pode perguntar pra qualquer brasileiro, alguém vai lembrar de um samba enredo que marcou a sua Tranquilo. vida, entendeu? Então, tem mulata pessoal, sabe aquela da Mangueira, né, que foi tão popular, né? Então é uma coisa que realmente tem essa característica do brasileiro. Por isso que a gente sempre procurou bateristas brasileiros. Tá. O Igor saiu, veio o Jean Dolabella. Jean. E o Jean Dolabella saiu, veio o Eloy Casagrande, né? Porque, pô, a gente conhece grandes bateristas do mundo inteiro que poderiam fazer um grande trabalho, mas pra explicar pra eles, a Rata Marrata, por exemplo, essa Carlinhos essência, Brown, não não tem como explicar. Essa Isso essência você tem que sentir tem que isso, estar no né? sangue, Exato. é verdade. Pô, vamos falar um pouco do disco Chaos AD, de 93, é o quinto álbum de estúdio da banda, né? E é o álbum onde vocês começam a fazer essa mistura mesmo no som do Sepultura com a música brasileira, com o hard Sim. rock do punk, com o metal industrial. A gente tava morando fora do Brasil já. É nessa época que vocês estavam nos Estados Unidos. Depois do Arise, né, que foi um disco de muito sucesso, assim, a gente tava com uma estrutura muito bem organizada, né, os empresários, a gravadora, total confiança, uma legião de fãs fantástica. Então a gente teve todas as condições de fazer o que a gente queria realmente, né? Nós fomos pra Inglaterra gravar nos mesmos estúdios que o Black Sabbath, o Queen gravava. E né? o lançamento num castelo. Lançamento no Castelo, Andy Wallace produzindo, um dos maiores produtores da história, né? E, pô, foi assim, sonho, né? Mais do que sonho, né? Para um bando de moleque do Brasil ter toda essa possibilidade. Fazia o heavy metal na garagem. A gente gravava e ia pro pub onde o Robert Plant e o Geezy Butler tomavam um pint, entendeu? Mesma cadeirinha ali, a gente vivendo aquele sonho absurdo. Que loucura, meu. E o Chaos AD a gente tava com total suporte, assim, total força de todos e total confiança, né? E aí foi aí realmente que começou a aflorar essa coisa mais brasileira, né? Tá. A própria introdução do disco, né? Com os tamborins, né? Que o Igor tocou. A gente também tocou uns surdos, algumas coisas. A música Caioas, totalmente acústica, que tem coisas da viola sertaneja, Sim. né? O solo, né? Aquela coisa bem caipira mesmo, bem sertanejo. Raiz, né? Aquela coisa Tunique Tinoco, né? Que meu pai escutava tanto Que também, louco. né? E então, pô, a gente começou a ver que o Brasil era um país único, e é um país único, né? Muito diferente de qualquer lugar que eu já tenha ido, né? Diversidade cultural, de ideias, né? E a música percussiva, ela é muito pesada, né? Ela é alta, ela é intensa, ela é pancada, né? Uma escola de samba tocando Mano. junto é um puta rock and roll. E isso que influenciou a gente, de botar os riffs pesados, né, junto com esses grooves tão diferentes e sem esquecer o peso, o metal, mas tipo absorvendo esses ritmos, esses grooves, né? Esse disco, ele é citado até por toda essa galera, tipo Corey Taylor, a galera do Anthrax, como um disco onde você Chaos fala, AD. esse disco você tem que ouvir do início ao fim, é uma obra de Até arte. o né? Arise, apesar de todo o sucesso e tudo, a gente ainda era uma miniatura de Slayer, vamos dizer assim. E o Chaos foi um divisor de águas no Sepultura? Sem dúvida Esse nenhuma. é o disco total. divisor de águas. Eu acho que aquilo que é o Sepultura. Que dali pra Que a frente gente imaginava o que Sepultura Entendi. poderia ser de original, sabe? De trazer alguma coisa nova pra cena. Pra cena, e realmente impactou todo mundo, né, cara? Mano. A galera que você falou, pô, queria ser o Metallica. O Glenn Tipton, do Judas Priest, quando ele veio aqui pro Brasil tocar, tava com o Tim Ripper Owens no vocal. Ele chegou pra mim e falou, mano, o Chaos AD realmente me influenciou muito. Caraca. Caralho, mano. Em próprio O primeiro Slipknot, riff, né? a gente vai falar, né, do Judas Priest aí, mas o primeiro riff que eu aprendi, né, foi do Judas. Caralho. E o cara que escreveu aquele riff falar um negócio desse é muito... Que louco, meu. Muito louco, né? É demais, pô, viver Disney, E ele no fazia sonho questão, dourado. né, de falar isso, pô, o Chaos AD foi um álbum importante. E realmente, mano, é um disco que a gente, talvez, se deixar, é o que mais toca a música dele, né? Refuse Resist, Territory, E vendeu Propaganda, mais de 1 milhão, né? Biotech. Vendeu bem porque a gente teve uma estrutura da Sony Music nos Estados Unidos também. Foi o primeiro disco de ouro que a gente teve nos Estados Unidos, né? A gente já tinha ganhado um disco de ouro com a Rise na Indonésia. Caralho, que Em todos os loucura. lugares da Indonésia, né? E aí o Chaos AD realmente veio com tudo, porque o nome do Sepultura estava muito forte, a estrutura com a gravadora, como eu disse. Então a gente teve totais condições de fazer um lançamento digno, né? Que demais. Até mais do que digno, porque foi surreal. Foi um sonho. Você comentou do lançamento no Castelo, No né? Castelo, Nós cara. misturamos uma festa medieval
com a capoeira da Bahia. Caraca, mano, que louco. Você vê assim a galera toda fantasiada, né? Uns leprosos, assim, a galera recebendo. E também a capoeira junto, porque os gringos, eles piram com isso. Né? Então a gente quis misturar esses dois mundos mesmo, né? Fizemos um castelo no sul da Inglaterra. E, mano, toda a imprensa mundial foi convidada. Aquelas mesas grandes, assim, que né? Legal. As canecas para servir vinho com o logo do Sepultura. Caraca, coxas de frango grandes. Todo mundo... E ali nós apresentamos o vídeo da Territory pela primeira vez para a imprensa mundial inteira, né? Que nós fizemos em Israel, né? Onde até hoje o tema é recorrente, né? Infelizmente, mas... e foi um impacto fantástico, né? Que legal. Foi um impacto, assim... que o ZD realmente colocou Sepultura num lugar diferente, né? E, aliás, Territory é a música que você... Territory Esse programa é muito curto para falar da história do Sepultura do jeito que ela é, né? Dessa riquíssima história, mas a gente vai tentar... 35 programas. Tem que fazer só uma série só do Sepultura. A gente vai falar do disco Roots agora, que é um disco também icônico na banda. É o disco mais vendido do Sepultura mundialmente? Você acha que o KOZD foi o divisor de águas, o Roots foi o divisor de continentes. E é o último disco com o Max na banda. O último disco com o Max, Vocês saíram em turnê depois com outro vocal ou ele fez algumas coisas nós fizemos um ano de turnê. Fez um ano de turnê com Roots, que foi, assim... muito esquisito, porque a gente tava no maior momento da banda, a banda explodindo, a gente tocando em arenas na Europa, assim, abrindo pra Ozzy, Castle Donington, enfim, a gente tava realmente num momento muito gigantesco. Chegamos lá. Tipo isso, mas fora dos palcos, backstage, empresários e Max, Igor, Paulo e Andreas, estavam um caos, entendeu? A relação, o lance do profissionalismo, né? O lance da clareza dos planos e... Por isso que a turnê do Roots não acabou, né? Entendi. A turnê do Roots era pra ter durado aí uns 3, 4 anos, mano. Porque, velho, a gente tinha muita possibilidade. Só que nós não estávamos preparados para aquilo, não estávamos prontos. Muito ego, né? Internamente estava no Não tô me tirando disso também, porque, mano... Todo mundo tem o seu e a gente tentou lidar com a situação da melhor maneira possível, de uma maneira mais profissional, porque a gente tinha um contrato com a Glória que iria acabar no dia 16 de dezembro, né, de 96, que seria aí, a gente tava com um ano de turnê do Roots, já tinha uma turnê no Japão absurda, marcada, o Big Day Out na Austrália, que era um festival, assim, por todo o país. Estados Unidos, a gente ia entrar com os 3 pés também. Só que aí a gente mandou a nossa empresária embora, porque ela estava fazendo um trabalho realmente muito parcial, querendo realmente botar o Max como o único, o cara da banda, que fazia tudo, que era o guru da banda, enfim. Viajar separado da banda, com ônibus próprio. Depois do show a gente não via ele. Caraca, e pra mim, depois do show é um momento mais sagrado. É muito legal, você chegar no camarim... Mano, você fala das coisas boas, mas você conserta as coisas na hora, entendeu? Mano, lembra aquela passagem, pô, a terceira vez você faz isso, não sei o quê. Uma conversa de 15, 20 minutos, acabou, tudo. Resolve, entendeu? Não vai esperar o dia seguinte, o cara vai esquecer, eu vou esquecer, não vai ter o mesmo impacto, né? Enfim, isso são coisas que... através do nosso documentário a gente pôde mostrar um pouco, né, da coisa do ônibus, a falta da família, 2, 3, 4 meses longe da família, dos filhos, não sei o quê, mas tudo por um propósito, né? Ser profissional, ser digno, subir no palco, não tá chapado, não tá doidão, sabe? Perder a noção de onde você tá, né? Respeito ao fã e tudo, mas isso a gente foi aprendendo, né, de acordo. E o Roots realmente foi uma experiência fantástica em todos os aspectos, até nos ruins, porque estamos aqui hoje celebrando 35 anos, muito em consequência do que aconteceu com o Roots. A nossa relação com empresários, a nossa relação com gravadora, nossa relação com o hold, com todo mundo, só foi melhorando por causa disso, entendeu? Quando uma porta gigantesca se fecha, outras 10 se abriram, né? Nós encontramos o Derek, trabalhamos com empresários novos, produtores de disco novos, fomos para outras gravadoras, né? Fomos viver. E foi um período que o heavy metal realmente deu uma decaída, né? O new metal chegou,
2000, 2001. Tudo bem que o Black Sabbath voltou, mas também foi um período muito esquisito, né? Enfim, eu acho que a gente tirou proveito de tudo e estamos aqui, né? Eu acho que o Roots realmente é um disco que todo mundo fala até hoje, né? Vocês tiveram influência, participação de várias pessoas importantes no meio, né? Do Limp Bizkit, o Mike Patton, a própria música com o Carlinhos Brown, que a gente tocou. O Korn, né? O também. Korn. O Carlinhos Brown foi uma parceria que a gente tava querendo ter um percussionista depois da repercussão do KUZD, né? A gente quis, ao invés de a gente ir lá fazer um negócio que a gente sabe mais ou menos, que não é da área, chama um especialista, né? Legal. Eu fui assistir o show do Naná Vasconcelos. Mano, pirei. Assim, legal. Sensacional. Tentamos entrar em contato, fazer com ele. Mas o Carlinhos Brown apareceu assim como um cometa. A gente tava na festa da MTV, né? A primeira festa da MTV, do VMAs, né? Fizemos a Caiôs, que é a música do KUZD, e tava lá o João Baroni, o Charles Gavan, o pessoal da Nação Zumbi, e o Carlinhos Brown participou. E nessa junção, conhecemos ele lá, falei, pirou, não sei o quê, pô, vamos aí, vamos gravar nos Estados Unidos, né? Falei, pô, vamos fazer uma coisa juntos. Ele foi pro estúdio na Califórnia, lá em Malibu, nas montanhas, sensacional. E lá a gente fez a Rata Marrata e várias outras peripécias percussivas. Que demais. É o disco mais experimental que vocês tiveram, esse? Sem dúvida. É o disco que vocês mais... Experimental no aspecto de ser diferente. Mas a gente tinha muita certeza do que a gente estava fazendo. Percussão, o peso, o groove, sabe? Falar do Brasil, fizemos o vídeo da Roots em Salvador, né? Que foi uma coisa, assim, sensacional. Um dos melhores clipes, eu acho, nossos, né? Muito colorido, bem brasileiro, né? Demais. Capoeira, aquelas duas espadas, Mercadão de Salvador, a Timbalada fazendo junto com a gente, né? Que incrível. Então foi, porra, abriu portas demais, assim. E, infelizmente, né? Esse projeto do Roots não continuou. Sim. Como eu disse, a gente teria mais 1, 2, 3 anos de turnê, de show, de conhecer gente, de aprimorar as músicas. O que seria, né, o próximo disco, né, com o Max e tudo. Mas a gente começou do zero, praticamente. E se reinventaram depois, né? Sem dúvida. E aí a gente escolheu a faixa Roots, né, que porra, velho. Que é... E aqui também tem um outro aspecto, no Roots a gente começou a trabalhar com uma afinação mais baixa, né? No KUZD a gente já tinha baixado a afinação para Ré, porque geralmente é no 440, né, em Lá, que todo mundo, a tradição. Mas, pô, Jimmy Page, todo mundo... Black Sabbath, entre tantos outros, né? O blues também tem afina em várias afinações diferentes, a própria viola caipira, né, tem algumas afinações. Então a gente se inspirou para baixar um pouco mais também a afinação. E isso deu essa possibilidade de fazer um riff tão simples, porque o grave, né, da Macola já vem, né? Eu tenho certeza que tá todo mundo assistindo fazendo assim também, igual eu. O pessoal vai estar na frente do computador assim, mas foi isso, a gente foi bem nisso. Sem muita... Mas explorar a corda solta, entendeu? Que é o groove metal, é isso? Muita gente chama Sepultura de groove metal, mas... Já chamaram de speed, já chamaram de trash. Mas não existe o groove metal, é um negócio que começaram a falar por causa dessa batida... Eu não sei qual é essa necessidade, de nomear as coisas, né? O nosso som é Sepultura, por isso que a gente tem um nome pra banda. Sim. Tudo bem, a gente nasceu no heavy metal, né? Você fala, pô, o Black Sabbath inventou o heavy metal. Você fala isso pra eles e fala, pô, eu não sou heavy metal. E ficam até bravo com isso. Agora eles estão começando a aceitar, né? Porque, mano, é inevitável. Todo mundo fala. Indiscutível, né? Mas o Judas Priest, eu lembro que foi a primeira banda que eu vi que realmente assumiu. Nós somos heavy metal. Sabe, aquela visual e aquelas características do som do heavy metal, né? E tudo, e fogo, enfim. Correntes e tudo mais, né? É demais. Mas Sepultura nunca se preocupou muito com isso. No começo era mais death metal, gostaria de ser death metal, né? Sim. Mas depois, mano, a gente realmente ficou focado no nome Sepultura, sem dar muito limite, sabe? O death metal não pode usar tamborim. Então a gente não é death metal. Acha outro nome. Aí fala groove metal, sei lá. A gente tem groove, acho que toda música sem qualquer música sem groove não existe, né? Mas enfim, muita gente usa esse termo groove metal, mas acho que é Sepultura metal. Sepultura metal. E quando sai
um membro de uma banda, independente do que ele faça na banda, começa a gerar a crítica, falar, começam a duvidar da banda, será que isso vai acontecer? E vocês botaram a bola embaixo do braço e foram pra cima e montaram mais um timaço com a chegada do Derek. O Igor ainda continuou. Foi tipo o Brasil na Copa de 58, tomando o primeiro gol da Suécia, o Didi pegando a bola no braço e levando pro meio de campo. Vamos lá, pessoal. Nós ficamos quase um ano sem um vocalista. Ficamos em trio. Eu fiz teste pra banda do Sepultura pra ser vocalista, eu mesmo. Fui fazer aula de vocal e tudo. E fui rejeitado por mim mesmo e por todos. Mas é um caminho que eu tinha que passar. Tentar. A banda tinha que ter ido por esse aspecto, sabe? Pensamos em mudar nome, pensamos em parar com a música, pensamos em tudo, né? Então não era o momento pra fazer decisão. Sim. O Igor morava em San Diego. Nós fomos lá, montamos um estúdio de ensaio em San Diego. E lá a gente recomeçou tudo, do zero. Não tocamos uma nota antiga. Realmente fazer, compor coisas novas. E o resultado foi o Against, né? E é um disco mais pesado, mais cru mesmo, mais perto do que... Na verdade, pesado sempre. O lance é diferente, porque a gente estava trabalhando com uma pessoa diferente. Sim. O Derek veio com uma característica mais hardcore, né? O cara de Nova York, Cleveland, Cro-Mags, Bad Brains. Apesar de a gente já gostar muito disso antes, né? O Max e o Igor também curtia muito. Só que ele trouxe isso de lá, né? Ele vivia aquilo. Conheceu o pessoal de perto, Agnostic Front e tudo. Legal. Quando ele veio pro Sepultura, ele estava trabalhando de segurança num bar lá de Nova York, né, mano? Onde toda essa galera ia e tudo, né? Então, essas influências vieram. E é isso que a gente absorveu. Falar, não, isso aqui não pode porque não parece com o Sepultura. Mano, isso não existe. Não tem coisa que pareça com o passado. O passado é um print, né? A gente tá fazendo hoje, presente, né? Então a gente respeitou sempre muito isso, mano. O que a gente é hoje? Então vamos trabalhar com o que a gente tem hoje e olhar para frente, né? Para o futuro. O que aconteceu e a gente tem que aprender com os acertos, obviamente, e com os erros, né? Sim, principalmente, cara. E começou a trabalhar com gente diferente. Umas deram certo, outras nem tanto, e foi crescendo, né? Esse disco vocês gravaram ali em Venice, naquele estúdio na frente da praia que tem no... Não, esse aí não. O Against a gente gravou em vários estúdios diferentes, gravou nos Estados Unidos, gravou com o Carlinho Bartolini aqui também na Granja Viana. Então foi uma confusão, cara. Foi o disco mais difícil da carreira. Vocês estavam numa fase também de encontrar um caminho, né, meu? Você muito fica difícil. Sem chão quando acontece esse tipo Mas de o disco coisa. foi o aspecto que manteve a banda unida. Entendeu? Botou a gente tem que fazer isso, eixo, sabe? Entendi. Foi um gol, né? É o disco mais importante da nossa história, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não digo de sucesso ou de músicas, mas de manter a história viva, né? De ser importante nesse sentido de manter a gente com um foco. Ele disse com o amigo, levanta aí, meu, vamos tocar, vamos aí, cara. É o Didi. É o Didi da Copa de 58, mano. O Against é o Didi, mano. Demais, cara. Sensacional. Mas eu escolhi o riff da Kairos, né? Isso. Porque a Kairos também representa como o KUZD, eu acho que uma outra página virada. Tá. Porque a gente passou da Roadrunner Records pra SPV Records, que era uma gravadora alemã, que acabou falindo também. Os caras fizeram tanta merda lá, as bandas saíram, Creator tava lá, entre outras, né? Entre outras bandas. E aí a Nuclear Blast, mano, que é uma gravadora também muito true, uma gravadora assim que não se vendeu para uma gravadora maior, tá celebrando mais de 30 anos, né, de história, uma galera que entende de heavy metal, o dono tá lá, é o mesmo, a galera tá lá trabalhando 20, 25 anos, entendeu? Uma galera que absorve e pegou todas essas bandas. O Sepultura foi uma das primeiras, em 2010 nós assinamos com ele, né? Que legal. E o Kairos foi a consequência disso, né? Uma gravadora metal, botar uma caveira na capa, tipo, sem muito experimento, sem muito, né? Botar a raiva pra fora, né, meu? Fazer o nosso mesmo, direto. E a Kairos, né? A faixa Kairos e o disco Kairos foi consequência disso, né? De uma nova casa, uma nova motivação. E a gente tá muito feliz de estar na Nuclear Blast até hoje, né? Que legal. Fazer um Kairos. Vamos ver isso aí.
sinto privilegiado nesse programa, assim, porque eu escutando de perto essas histórias todas, todo mundo que vai participar. E a gente vamos falar do Machine Messiah, que é o último trabalho do Sepultura, né? O Machine Messiah realmente, como o Kairos, eu acho é uma outra, vamos dizer assim, uma outra, não uma página, mas eu acho que realmente sabe, os primeiros 30 anos do Sepultura foi como um volume, né? Tá. Um volume com vários capítulos, né? Entre os discos e as mudanças e tudo. Mesmo com as gravadoras. Mas eu acho que, a entrada do Eloy Casagrande, nós fizemos um disco juntos que foi o Mediator, né? Tá. O Mediator between head and hands must be the heart, que é uma frase tirada do filme Metrópolis. Caraca. E aquele foi o primeiro disco que a gente fez junto, tal. Fizemos com o Ross Robinson, né, o mesmo produtor do Roots. Foi sensacional, mas o Machine Messiah realmente mostrou a interação mais do Eloy com a banda. Tá. e a gente com ele, né? O Derek também cresceu muito, o Paulo cresceu muito. Acho que a estrutura da banda a gente também trocou empresários, trocou a equipe e a gente deu uma reestruturada nisso, sabe? Então as coisas ficaram bem mais claras, mais organizadas, as possibilidades começaram a vir mais, como os produtos, né? Cerveja, pimenta, um monte de coisa que agora Havaianas. Tem até vinho, não tem? Vinho, a cachaça. A gente tá estudando um café Que legal, agora. cara. Então esse tipo de coisa, quando a gente tá tranquilo, trabalhando com uma organização, esse tipo de coisa começa a aparecer e a gente tem condições, né? Psicológicas e profissionais para resolver as coisas, né? Não só tá pensando em problema. Então acho que o Machine Messiah é a consequência de tudo isso, sabe? Uma coisa mais organizada, mais focada, todo mundo sabe o que fazer, quando fazer, tem essa confiança, né? Por isso que as coisas cresceram realmente, né? Para mim é um começo dessa nosso novo volume, Início sabe? É o volume dos 2. próximos 30. A gente tá celebrando 35 agora, né? Mas os próximos 30, exatamente. Os próximos 25 agora, né? Acho que a gente chegou num nível foda, assim, sabe? De poder explorar um instrumento e tá preparado para isso. Foi um disco difícil de fazer, tecnicamente, né? Porque, eu quis fazer solo, voltar a fazer os solos, sabe? O Eloy também é assim, não sei qual adjetivo usar. É um monstro. É um extraterrestre, realmente, né? Então, a possibilidade que ele traz pra banda é surreal. De fazer coisas mais técnicas, mais difíceis, sabe? Qualquer coisa que joga pra ele, ele vai lá e arranja e ele joga de volta também. Legal. Então eu tô crescendo como guitarrista também. Pô, né? isso é demais. Como músico, como o Paulo tá crescendo, como o Derek tá crescendo, como... E não para, né? Acho que a intenção não é parar, né? A intenção é realmente... a gente viaja o mundo. 78 países a gente já foi, né? Caralho. Então conhece bandas locais, bandas tradicionais. Então isso tudo traz influência, né? Então a gente tá sempre absorvendo. Acho que o Sepultura nunca teve medo, né? De arriscar, né, mano? Porque eu acho que o território do risco, vamos dizer assim, onde você está arriscando, é onde você vai criar algo novo. Onde você vai mostrar algo novo. Se você está naquele território do que você já fez ou que já foi feito, vai ficar você vai ter uma outra leitura do que já foi feito. Você não vai criar uma sensação nova. Tanto boa quanto ruim. Acho que é criar uma sensação nova. É tipo o Paul Stanley, meu. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, entendeu? É muito difícil uma banda chegar nesse nível de maturidade onde você alcança esse patamar dessa leveza, de você conseguir depois... Leveza, até exatamente. eu ia falar sobre isso. Depois, tudo que o Sepultura conquistou, né, na vida, você tá num patamar hoje onde você pode almejar mais coisas. Sem dúvida. Desse tipo. Você consegue continuar sonhando depois de você já ter tido tudo. E você consegue, não, eu ainda posso, eu ainda tenho o espírito, eu ainda sou, né, mano, eu acho que é inspirar a galera, a molecada mais jovem, que tá tão acostumada ao imediatismo, sabe? A ter a resposta imediata por causa da internet. Sim. Hoje você pega lá um aplicativo e faz assim, acha que tá tocando Que tá violão. tocando violão. Quer dizer, mano, tem que fazer calo no dedo, fazer pestana não é fácil, mas, mano, tem dá que passar, cãibra. velho. Vai demorar, mas, meu... É a conquista. O que eu procuro fazer ainda em qualquer coisa que eu faço na música é isso, é inspirar, mano. Mostrar que, a guitarra é ou qualquer instrumento musical, mas especialmente a guitarra, né? Nós somos suspeitos pra falar, mas a guitarra é um instrumento de liberdade, né? O que representa a liberdade. Qual que é o símbolo do Rock in Rio? É uma guitarra, mano. Qual que é o símbolo de qualquer festival? Não bota uma batera lá, bota a guitarra. Desculpa, mano. pessoal, mas é verdade. Não bota o baixo, não bota o microfone. Não é bota guitarra, nem o microfone, né? Nós cantores não somos nada, a guitarra é o símbolo. Qualquer símbolo, é o símbolo da liberdade, cara. Na minha peça pra criança, no show que eu tenho de criança, eu falo, o símbolo do rock and roll, pra ensinar a molecada, o símbolo do rock and roll é a guitarra. É guitarra, mano. Ó, tipo, ó. Né, meu? Fazer isso, cara, é uma conquista. Né? Você, caralho, eu tô tocando Smoke on the Water.
É incrível. Sensacional. E até hoje emociona, porque é uma coisa muito real. E o tema das letras do disco, vocês falam um pouco sobre essa robotização das Exatamente. pessoas, não é? Robotização. Hoje, nem pra pegar mulher, você precisa sair de casa. Pô, nossa, na minha época eu tinha que gastar um dinheiro, levar pra jantar. Exato, mano. Apesar de eu ter amigos que se casaram através do Tinder. Caramba. Funciona. Funciona. Não tô... Mas, mano, tudo bem, Tinder é uma primeira. Depois você tem que encontrar a pessoa, né? Ou você vai casar pelo Tinder, né? O Tinder é só um facilitador de encontros mesmo. Mas eu digo, por exemplo, um motorista de táxi, a minha filha tem 23 anos. Ela chega num local onde assim, eu vim de casa, ela veio de outro lugar, pô, por onde que você veio? Ah, sei lá, botei no Waze. Caraca. A gente abria aquele guia 4 horas. Você não percebe que o Waze pode botar num lugar muito perigoso? Porque é São Paulo. É importante usar a tecnologia para facilitação das coisas, mas é importante você entender pode ser como... escravo, não pode, você tem que entender como um todo. Muita gente não vai nem mais em restaurante, velho. Já sabe? abre ali, Ou se vai em restaurante, tá lá. Exato. Você se conhece se relacionando com outras pessoas, o seu limite de paciência, ou de amor, ou de ódio, não são com outras pessoas. Você vive em sociedade, né? Você se adapta, ou você se encaixa, ou você respeita, ou você quebra leis de acordo com o resto, né? Agora, com robô, mano, você não tem argumento. É sim ou não, e então isso é muito perigoso, mano, sabe? Pra você perder a subjetividade, a filosofia, né? A percepção de ideias diferentes ou de ponto de vista diferente, né? Do que ficar preso a um aplicativo sempre, né? E escuta os riffs do Machine fazer o Iceberg Dance. O Iceberg Dance também. Que pariu. Bom, como eu falei, contar a história do Sepultura inteira, do Andrés aqui num programa desse tamanho é impossível. Então, procurem um documentário, tá na Netflix, o Endurance, que é demais para conhecer um pouco mais da história, assistir os clipes, ouvir os discos. Isso é importantíssimo para você conhecer a essência da banda. Conhecer um pouco das suas influências agora pra gente terminar o programa. Eu queria saber quem que te impactou de cara no começo. Eu lembro quando moleque, quando o Fantástico, ou a Globo, o Jornal Nacional, anunciou que o Alice Cooper tava vindo pro Brasil. É tipo um flash, assim, eu tava com a minha mãe no sofá vendo televisão, e aí apareceu o Alice Cooper com as cobras lá, os negócios todos, eu falei, nossa, que louco, né? Aí minha mãe falou, esses caras são milionários. Ficou na minha cabeça. Que loucura. E você subiu Não cheguei a ser milionário, mas fui pra música. Nossa, que louco, né? Você assistiu esse moleque e tocou com o Alice Cooper. Surreal, né, cara? Eu toquei com ele 2 vezes no Hollywood Vampires. E quando o Alice Cooper veio abrir o Guns N' Roses, né? No Allianz Arena, ele me chamou pra tocar também a Schools Out lá. Que demais. Sensacional. O cara, ele é o pioneiro de praticamente tudo que acontece, né? O show é um teatro, né, cara? Começa a acontecer um monte de coisa, sensacional. É muito legal. E um cara que tá nativo até hoje, um cara super de acordo com seus princípios, né? Imagina que o cara não deve ter passado década de 70, 80 e tudo, enfim. Ele tá nativo, é mais forte do que nunca. E aí foi o Kiss e o Queen, né? A minha geração, eu nasci em 68, né? Tô com 50 agora. E em 81 veio o Queen pro Brasil. Minha mãe não deixou eu ir no show, que eu era muito moleque ainda. Fiquei pé da vida. Van Halen veio também, não fui. Caramba. Também fiquei muito pé. Mas o Kiss eu fui. Fui com os vizinhos lá, com os amigos, em 83, né? No Morumbi, aquilo mudou minha vida, né? Creatures of the Night, ver aquilo de perto, sentir o fogo, né? Da chama, não sei o quê. Esquentando o plateia. Foi maravilhoso, mano, foi maravilhoso. Eu já tava com ideia de ter banda, com os amigos de escola e tudo, e a partir dali eu comecei a seguir esse caminho. Que legal. Né? De querer ser músico, comecei deixar meu cabelo crescer, fui no Rock in Rio em 85, meu pai me levou, eu e minhas irmãs. Que legal. Meu pai foi lá, meu pai que sempre detestou rock. Metal. Comecei a tocar violão com o violão da minha avó, né, da minha avó materna, e minha mãe tocava um pouco de acordeon também. Legal. Então ela comprou minha primeira guitarra e tudo, mas o meu pai, a minha mãe falava, leva os moleques lá. Então, beleza, vamos lá. Sim, senhora. Sim, senhora. E aí ele levou a gente pro Rock in Rio, em 85, né? Janeiro de 85. Fui lá pra ver o Ozzy. Tinha um
patch do Ozzy aqui na calça. Caramba. Infelizmente não tem mais essa calça que eu ia ter guardado. Pô. Mas eu vi o Ozzy, vi o Whitesnake, né? O Scorpions, Caraca. que depois eu toquei com eles também. Surreal. E aquilo realmente foram as minhas bandas. E o Judas Priest, o Def Leppard, lógico, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Cream, Randy Rhoads, né? Muito do Dio. Caraca. Essa geração Black Sabbath, Deep Purple formaram sim muitas bandas, né? Sim. Desses músicos, assim, dessas bandas. E todas elas eu curto muito, assim, né? E o Judas Priest, eles lançaram em 1980 o British Steel, que, pô, comparado com os discos antigos do Judas, era um disco muito simples. E hoje, em retrospecto, a gente entende porque 78 estourou o punk, né? Sex Pistols, principalmente, né? O Ramones, né? O Clash e tudo. O Clash era até um pouco mais trabalhado, vamos dizer assim, né? Mas o Sex Pistols e o Ramones era, power chord, não sei o quê, e você vê essa influência no British Steel, né? Um disco muito mais direto, pô, tem a Breaking the Law, né? E o primeiro riff que eu tirei de ouvido lá, com a fitinha, foi a Grinder, né? Do Judas. Que é um riff muito simples, mas quando eu consegui fazer na guitarra, eu falei, caralho, mano. É isso. É isso, tipo, Caraca. é uma sensação indescritível, realmente, demais. sabe? Quando você consegue, mano, olha. É tipo. Demais! Muito bom, irmão. Pô, queria agradecer o Andréas. Eu que agradeço o convite aí. Muito Figuraça do meu, é uma puta honra. Obrigado, irmão. Obrigado você, mano. Valeu. Sensacional. Eu não sei o que é ainda, eu tô com medo ainda. Falei que eu não tomo leite. E é shot. É sem lactose, fica tranquilo. You're fucked, man. Ih, errei, peraí.